Boa tarde a todos. Hoje Boa tarde. estamos aqui todos reunidos para uma roda de conversa sobre a extensão universitária no curso de licenciatura em Ciências Biológicas na modalidade semipresencial. E eu começo me apresentando. Meu nome é Ana Paula. Eu estou na coordenação do curso desde o finalzinho do ano passado e fico muito feliz em poder contar com a presença de todos para conversar um pouco sobre essa nossa primeira experiência da extensão nos polos de educação à distância do nosso curso, né? Então, primeiramente, eu queria passar a palavra para a professora Aglai, que vai conversar um pouco com todos nós, apresentando como foi essa ideia, né, Aglai, de colocar a extensão também funcionando no curso EAD. Então, por favor, Aglai. Então, boa tarde. Eu vou ler só um pouquinho, porque eu fiz um pequeno roteiro, que eu sou um pouco lá para a idade, esquecida e tal. E é com imenso, meu nome é Aglai, eu fui coordenadora desse curso nos princípios dele, depois do Ricardo Iglesias, era uma coisa lá do passado. E a gente veio levando até que a gente achou a Ana Paula. E então a Ana Paula seguiu com a juventude dela e tal, mas a gente estava lá naqueles antigamente. É com imenso prazer que participo desta roda de conversa, não sem antes parabenizar a professora Deia, coordenadora do requisito curricular suplementar, atividade curricular de extensão, do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, modalidade EAD ou semipresencial, do consórcio Fundação CCERJ UFRJ. Porque é exatamente por sua coragem, determinação e já lendária dedicação ao ensino que levou adiante um trabalho no qual foi necessário criar tudo, como se verá ao longo desta conversa. Pois bem, as atividades de extensão foram implantadas na grade curricular do nosso curso em atendimento à Lei 13.005, de 2014, que estabelece, entre outros dispositivos, o cumprimento de 10% da carga horária total dos cursos de graduação. O meu papel nessa história toda foi o de uma pessoa de sorte, pois neste período eu estava coordenando o curso e tivemos o prazer de compor um NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, para levar adiante uma reforma curricular que atendesse à exigência da inserção de atividades de extensão, o que representa, em sua essência, uma importante relação da universidade com a sociedade que a mantém. Procuramos compor este NDE de acordo com tudo que fazemos no Instituto de Biologia, como resultado da diversidade de abordagens que caracterizam nossos cursos. E então, sua composição exibia professores dos departamentos de Genética, Ecologia, Botânica, Biologia Marinha e Zoologia, além do Instituto de Biofísica e do Instituto de Bioquímica Médica da nossa universidade. Daí, levamos um tempo discutindo e rearrumando cargas horárias e emendas, e confesso, foi esta a parte que mais nos tomou tempo e dedicação, devido ao caráter fortemente interativo e complementar da nossa grade curricular. No entanto, permanecia aquele como começar. A sorte deve estar aí neste ponto. Em conversa com a professora Margarete Macedo, surgiu a ideia de convocarmos os diretores dos nossos polos, dos 7 polos da UFRJ, para uma reunião com os professores do IB, diretamente envolvidos no curso. Podemos, então, desenvolver a intenção de que os projetos, quando ocorressem, deveriam, mais do que justamente, ter seu desenvolvimento relacionado ao polo do aluno inscrito, à sua comunidade, ao seu entorno. O resultado, para resumir, foi o primeiro curso da modalidade com atividades de extensão em pleno funcionamento. Mas chegar até aí já é papo para a querida professora Deia e os valentes coordenadores dos polos
por polos que, da mesma forma corajosa e determinada, encararam o grande desafio do pioneirismo. Muito obrigada. Vou fechar o meu microfone. Obrigada, professora Aglai. E eu passo a palavra, então, para a professora Déia. Por favor. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, como nós temos hoje, né, jovens, alunos, mediadores do nosso curso, eu também vou me apresentar. Meu nome é Déia Maria Ferreira, sou professora do Departamento de Ecologia do Instituto de Biologia da UFRJ. Como muitos de vocês aqui presentes, trabalho na educação à distância há 18 anos, desde o início do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Então, em primeiro lugar, eu queria muito agradecer a participação de todos. Essa é a nossa segunda roda de conversa. A nossa primeira foi realizada em maio, quando nós resolvemos fazer uma roda de conversa e trocar experiências entre nós do estado da arte naquela época. Agradeço muito o comparecimento de todos e a acolhida para essa segunda roda. Qual é o objetivo dessa nossa segunda roda? Nós estamos finalizando o primeiro semestre letivo, depois da implantação das horas de extensão no curso de educação à distância, no curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Então, essa nossa roda hoje tem como objetivo o relato das experiências de cada um dos coordenadores dos nossos 7 polos. Nós temos nos 7 polos atuando 10 professores da UFRJ, e convidamos para essa roda também 2 alunos que vão relatar a sua experiência nesse primeiro período da implantação, um mediador presencial e um mediador à distância. Na verdade, o nosso curso da educação à distância funciona porque a gente tem amparo, né, desses mediadores, os presenciais e os mediadores à distância. Nosso curso de Ciências Biológicas tem uma característica semipresencial, onde nós temos aulas de laboratórios, aulas de campo, e agora, implantando a extensão, com essas características de relação direta com as sociedades locais, os nossos 7 polos. Então, nosso objetivo hoje é que todos nós possamos relatar as nossas experiências num primeiro momento, e num segundo momento, temos a expectativa de que possamos trocar experiências entre nós todos participantes, preparando, sim, uma última roda, a roda de avaliação desse semestre, daqui mais 2 semanas, para que nós possamos avaliar esse primeiro semestre e consolidar as coisas boas e as nossas trocas de experiências e melhorar aquilo que for apontado e que precisa ser melhorado. Então, dito isso, eu quero dizer que nessa roda estão professores de 4 unidades da UFRJ. Nós temos professores do Instituto de Biologia, do Instituto de Microbiologia, do Instituto de Bioquímica Médica e da nossa Escola de Educação Física e Desporto. Isso, na verdade, já começa a mostrar um pouco a todos nós nessa diversidade de participação que temos na educação à distância, essa troca de experiências com áreas de conhecimento diferentes, que qualifica muito bem a extensão. A minha visão, que é o que eu vou colocar um pouco rapidamente, a minha visão como coordenador e articulador desse processo, é que nós tivemos, inicialmente, que fazer o nosso aluno compreender, e isso foi feito. Nós temos 2 requisitos curriculares suplementares, me desculpem voltar um pouquinho atrás.
Em 2019-2, esses alunos de todos esses 7 polos tiveram iniciação à extensão. E a iniciação à extensão, coordenada pelo professor Ricardo Monteiro, tem como objetivo consolidar para o aluno toda a teoria que envolve a extensão. Eles têm uma primeira participação com o início na extensão. Então, nós criamos, né, através dessa iniciação à extensão, uma expectativa para o aluno que iria chegar. E as coisas não ocorreram muito dentro dessa expectativa. Por quê? Porque o nosso aluno, inicialmente, ele teve que mudar da plataforma que ele usualmente está acostumado, a plataforma do CEDERJ. Talvez a gente devesse reafirmar aqui. O nosso curso à distância, ele é compreendido dentro de um consórcio das universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, o CEDERJ. Então, nesse contexto, me desculpem, velhinhos precisam beber água. Então, nesse contexto, os alunos usam praticamente o curso todo a plataforma do CEDERJ, a plataforma do governo do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o primeiro desafio para o nosso aluno e para nós foi fazer com que ele se inscrevesse na plataforma usual dele e fizesse uma inscrição nova numa plataforma também. Para isso, nós tivemos que consolidar algumas experiências com a nossa pró-reitoria de graduação, com a nossa pró-reitoria de extensão e com o nosso sistema acadêmico SIGA. E a DRE, que é a nossa divisão de registro de estudantes. Feito isso, o nosso aluno começou a entrar nessa plataforma. Uma plataforma nova, que ele não estava acostumado, alunos de 2º até 10º período. Então, vencemos esse desafio, principalmente com auxílio da pró-reitoria de extensão. O segundo desafio desse aluno foi muito interessante, porque era a primeira vez que ele se deparava na sua vida acadêmica com uma disciplina, na verdade, um requisito curricular suplementar, que ele ia cursar durante toda a sua vida acadêmica. Até então, ele fazia disciplinas que terminavam naquele período, no máximo no período seguinte. Agora, não. Ele tem que cumprir 335 horas, nessas 335 horas, ele tem que consolidar com a sua distribuição de carga horária para as outras disciplinas. Estavam aí colocados os 2 desafios para os nossos alunos. Na verdade, o nosso curso de educação à distância, ele começa em fevereiro. Ele começou em fevereiro, nós todos participantes, né, com experiência na educação à distância, com uma feliz exceção, está entre nós aqui, depois vai contar a sua experiência de professora não relacionada à educação à distância, acho que hoje compõe o nosso quadro de professores que compõem a extensão nos nossos 7 polos. Então, diante desse quadro, quando tudo parecia resolvido, em março, nossos alunos, nós e nossos mediadores, nos deparamos com a pandemia. Aí, para relatar esse processo de passagem, porque há uma confusão conceitual de que já seria muito simples passar de um curso que era educação à distância, se isentando de todas as suas atividades presenciais. As nossas atividades de extensão supunham encontros semanais dos nossos alunos com os mediadores presenciais, encontros periódicos com os coordenadores do requisito curricular e encontros dos nossos mediadores à distância com os coordenadores e possivelmente também com os alunos. Então, surge aí para o aluno mais uma dificuldade, essa dividida conosco, com os coordenadores e com os mediadores. Então, nesse sentido, eu vou dar de exemplo o polo de Três Rios, que além da coordenação da implantação em 7 polos, coordena as ações do polo de Três Rios. Para encurtar o nosso caminho, eu vou usar como exemplo o polo de Três Rios, que mais ou menos representa o que aconteceu em todos os polos, né?
Então, nesse sentido, qual foi o nosso procedimento? Relação com os polos diretamente, com as escolas, através das secretarias de educação, com as secretarias de meio ambiente, visando as unidades de conservação. E a nossa primeira experiência em Três Rios foi com a Secretaria de Educação e a diretora do polo, que nos solicitou que participássemos da Feira Cultural do município. Muito empolgados estávamos quando veio mais um desafio para nós, que foi a pandemia. Então, nesse sentido, a dimensão presencial, ela se transformou toda numa dimensão virtual. Tivemos essa dificuldade de conversar, primeiro, com o nosso aluno. Na verdade, eu estou colocando como dificuldade, mas a melhor palavra é o desafio, né? Foi um desafio para todos nós, coordenadores, e como nós estamos aqui para apresentar relatos, alguns desses desafios, a maioria desses desafios foi vencido. Então, por exemplo, no nosso município de Três Rios, nós fizemos contatos iniciais. Foi muito importante quando nós começamos os contatos virtuais com o próprio aluno, né? Esse contato com o aluno seria presencial. Primeiro encontro, alguns municípios, como alguns polos, como Duque de Caxias e Nova Iguaçu, chegaram a fazer, inicialmente, entre o mês de fevereiro e março, esses encontros com os alunos. Outros polos, como eu, por exemplo, não consegui. A minha reunião estava marcada, foi exatamente na semana que nosso isolamento começou, nosso afastamento social começou. Então, as atividades que estavam programadas tiveram que ser alteradas. Fique bem claro, na verdade, nós mantivemos toda a nossa programação no sentido de manter a relação pesquisa e extensão. Então, nossos alunos entraram no seu primeiro momento com uma pesquisa e de uma maneira diferente do que ele estava habituado, ia e voltava para os mediadores, ia e voltava para os coordenadores, e com isso vencemos nossas dificuldades. Hoje, no Polo de Três Rios, nós temos como resultado desse processo atividades que foram desenvolvidas virtualmente, depois do cancelamento da feira. Nós temos exemplos como cartilhas presenciais, e aí é mais um desafio que nós teremos para o futuro. Essas cartilhas presenciais só poderão ser aplicadas, essas cartilhas impressas, só poderão ser aplicadas quando nós voltarmos ao presencial. E aí, o aluno cumpriu a extensão? Sim, ele cumpriu quase todas as etapas. Ele fez a sua pesquisa, o seu conteúdo, ele transformou isso no material pedagógico, poderia ter sido solicitado pela escola, falta aplicação. Ele tem 335 horas, ele está cumprindo entre 45 e 60, isso será perfeitamente possível. Então, vencemos os nossos desafios em Três Rios, ainda não vencemos todos, e hoje a gente tem cartilhas, desenvolvimento de PowerPoint, desenvolvimento de materiais que serão colocados brevemente no YouTube, materiais de divulgação que versam sobre os seguintes temas: matas ciliares, animais em vias de extinção no município, a pandemia afetando as questões ambientais, descontaminação de áreas contaminadas, impacto do ser humano na terra, gestão hídrica em Três Rios. Então, eu ressalto que nesse período os alunos venceram suas dificuldades, trabalhando em grupo e com uma fantástica, aí eu coloco mesmo, ressalto e agradeço muito a intervenção dos mediadores presenciais. Alguns já tinham experiência com o CEDERJ, outros não. É o caso de Angra dos Reis, a nossa mediadora Ana Paula não tinha nenhuma experiência anterior,
que rapidamente responderam a esse desafio inicial de transformar esses encontros presenciais no polo para encontros virtuais. Então, para finalizar, nós estamos no nosso polo, né, ressaltando a importância do trabalho em equipe, ressaltando também que nós continuamos com alguns alunos ainda individualmente desenvolvendo os seus projetos. Então, de alguma forma, de várias formas, resolvemos os nossos desafios iniciais e eu espero que, ao final dessa roda, a gente possa ter uma preparação maior para uma próxima roda de avaliação. Muito obrigado, Ana Paula, aí, agora é com você. Obrigada, Déia. Então, eu vou começar a chamar os professores, que são coordenadores de ações em cada polo, para contar um pouquinho sobre como foi a experiência nesse semestre. Vou tentar fazer em ordem alfabética, para ser mais honesta. Então, eu vou chamar primeiro a professora Cláudia Russo. Bom, gente, boa tarde, é um prazer estar aqui com esse grupo que muito me honra fazer parte, esse grupo coordenado brilhantemente aí pela Déia e pela Ana Paula. Eu vou falar um pouco sobre o meu projeto, que é um projeto de uma Olimpíada Regional de Biodiversidade e Evolução, né? Essa Olimpíada, ela é destinada para alunos do ensino médio de escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. Portanto, esse projeto ele foi aberto para o polo de Angra dos Reis, né? E a maior parte dos meus alunos do CEDERJ que estão inscritos no projeto são desse polo de Angra dos Reis. Portanto, eu tenho alunos de outros polos também, e aí a Olimpíada permite isso, porque, na realidade, cada aluno do projeto vai articular algumas escolas, uma ou mais escolas, para participarem da Olimpíada. Então, se ele quiser articular escolas em outros locais, outras regiões do estado do Rio, não tem problema nenhum. Então, eu, de fato, tenho alunos de outros polos que estão inscritos regularmente aí nesse projeto de extensão. Então, a ideia é a gente fazer 2 fases da Olimpíada. Então, tem uma primeira fase, que é uma fase que é uma prova, né, uma prova de múltipla escolha, com 30 questões, que é uma prova mais geral. Aí a gente tem, de acordo com as notas que os alunos tiveram, aí esses alunos do ensino médio, né, tiveram nessa primeira prova, a gente tem uma nota de corte, e todo mundo acima dessa nota de corte passa para a segunda fase. Né? O que vai acontecer depois da segunda fase, inclusive a premiação, ela tem a ver, na verdade, com financiamento, que nesse momento está difícil, né? Eu espero que a gente consiga, aí mais para o final do ano, para dar um louro mais bonito aí na finalização da Olimpíada, inclusive com a premiação de alunos e de escolas. A gente geralmente faz um kit de livros, um kit de material, né, microscópio, lupa e tal, alguma coisa para as escolas, para incentivar justamente a participação dos alunos nessas atividades, né? Então eu escolhi evolução e biodiversidade por serem áreas, né, que integram as ciências biológicas, né? A evolução é a história da biologia. Então, a biologia, como uma ciência histórica, os padrões que a gente observa na biologia e nos seres vivos hoje são explicados pelo seu passado, que é o passado evolutivo, que é a história evolutiva desses organismos. Então, por questões políticas e alguma questão religiosa também, a gente tem alguma dificuldade do professor em tratar esses assuntos em sala de aula. Então, a gente imaginou que uma Olimpíada seria uma forma de incentivar o professor e os alunos a entrarem um pouco mais nesse conteúdo que é tão fundamental nas ciências da vida, né? Então, eu tenho cerca de 20 alunos do CEDERJ que estão inscritos, e a gente pensou inicialmente numa Olimpíada, mais ou menos rascunhou um regulamento, mas com a pandemia em março, a gente vai
teve que rever todo esse regulamento. Então, a gente começou, nessa fase de isolamento social, a gente começou fazendo uma série de aulas, aulas de debate, né? Eu com os alunos do CEDERJ, e aí nas quais eu tratava pontos fundamentais sobre a evolução que a gente iria discutir e que a gente iria trabalhar nas perguntas, por exemplo, né? Então, a nossa rotina nesses 2 últimos meses foi mais ou menos assim, eles recebiam um PDF da minha aula, então, assim, a aula era para ser uns 30, 40 minutos, demorava talvez um pouco mais, 40, 50, 40, 1 hora, cada aula, foram um total de 5 aulas, e aí eles recebiam um PDF dessa aula, uns 40 slides, e aí depois eles tinham que mandar, depois de 3 dias que eles receberam o PDF, eles tinham que mandar uma pergunta discursiva que eu iria abordar durante a minha aula. Então, eu já iria responder essa pergunta, e se tivesse um pouco fora assim, do conteúdo linear da minha aula, eu responderia no final. E aí, no final, a gente faria um debate assim, mais associados a essas perguntas e outras dúvidas que tivessem aparecido. Então, depois da minha aula, aí eles tinham que encaminhar uma pergunta de múltipla escolha, que vai ser uma das perguntas que a gente vai usar na Olimpíada mesmo, na prova da Olimpíada. Então, e aí com isso, com essa série de 5 aulas, a gente terminou na última segunda-feira, agora com uma aula de evolução humana, que eu pensava em dar uma aula, tive que quebrar em 2 aulas. E aí, com isso, a gente encerrou a primeira fase, né, o primeiro semestre de aula, de atividades desse projeto de extensão. Então, a ideia para o próximo semestre é a gente começar discutindo, debatendo como é que vai ser o regulamento, porque, na realidade, para a gente fazer uma Olimpíada virtual, isso vai levar, vai requerer um financiamento próprio, já que esses alunos do ensino médio, eles não têm acesso às plataformas virtuais nossas, nem a do CEDERJ, nem o AVA da UFRJ. Então, eu teria que criar uma plataforma, uma mini plataforma, para, por exemplo, eles fazerem provas, né? E aí eu não sei se isso vai dar ou se a gente vai ter que esperar até a situação do isolamento, né, arrefecer, quer dizer, ficar mais tranquila. Mas então a ideia para o próximo semestre seria fazer um regulamento, para a gente trabalhar com os alunos o regulamento, e a elaboração das provas propriamente ditas, né? E aí, nesse caso, a gente pode fazer também a execução, quer dizer, a execução da primeira fase e a prova de segunda fase também. Isso caso a gente consiga aí, colocar os alunos todos em salas de aula de uma maneira segura, claro, para todo mundo. Né? Então, eu acho que é isso. Então, muito obrigada. Eu sou Cláudia Russo, do Departamento de Genética da UFRJ. Obrigada, Cláudia. Então, seguindo aqui, eu chamo a professora Eliana Tavares para falar sobre a experiência dela. Por favor, professora. Bom, boa tarde a todos. Fico muito feliz de estar participando dessa roda de conversas, muito feliz de participar desse grupo. Meu nome é Eliana Schwartz Tavares, eu sou professora do Departamento de Botânica do Instituto de Biologia. Também já venho no CEDERJ há bastante tempo, trabalhando no ensino semipresencial, além do ensino presencial. E eu fiquei muito feliz, né, quando eu tive a oportunidade de propor um projeto para ser desenvolvido em um dos polos do CEDERJ. Eu venho já há algum tempo prestando bastante atenção nas hortas, né, como laboratórios de experimentação, laboratórios de trocas de alunos de graduação, de pós-graduação, pessoas da comunidade,
alunos de escola pública, de ensino fundamental, de ensino médio. Eu acho que as hortas são um espaço que a gente tem para desenvolver uma série de trabalhos importantes, em que bastante conhecimento pode ser trocado e novas habilidades, então, podem surgir. Então, a minha proposta foi uma horta, que o nome do projeto é a Nossa Horta, construir, cuidar, trocar, aprender, né, que já resume tudo que eu pretendia que nós fizéssemos. E a ideia inicial foi construir uma horta em canteiros abandonados do prédio onde funciona o polo de Nova Iguaçu. Nós tivemos uma primeira reunião, o projeto foi muito bem aceito, tivemos uma primeira reunião de onde surgiram várias ideias de oficinas e de trabalhos que seriam desenvolvidos na horta. Montamos todas as ideias, né, do que a gente teve junto, né, eu, os alunos, a mediadora presencial, a Natália Liacone, e aí veio a pandemia e aquela frustração de, poxa, estava todo mundo tão contente querendo construir, né, essa horta. Então veio a ideia de fazer uma horta virtual durante esse período. Então o que a gente fez foi transferir o que a gente tinha pensado em fazer com relação a oficinas para redes sociais, Facebook, o Twitter, o Instagram. Então, a gente transferiu isso para as redes sociais e a questão das trocas, né, as conversas que seriam ao longo das oficinas que aconteceriam lá na horta, essas trocas se dão através das postagens e das respostas às postagens. E foi um desafio bacana, que foi bem aceito pelos alunos, e as pessoas tiveram muito entusiasmo e nós conseguimos levar adiante, lógico que não sem dificuldades. No começo os alunos ficaram um pouco perdidos, porque não tinham os encontros presenciais, então a gente começou a fazer reuniões virtuais, e o processo foi caminhando de uma forma bacana, e hoje em dia a nossa horta está presente nas redes sociais, temos postagens, conseguimos manter pelo menos uma postagem semanal, mas temos conseguido até 3, com bastante engajamento, o número de pessoas que curtem só vem crescendo, e tem muitos comentários, e as pessoas no começo estavam um pouco tímidas, depois começaram a fazer perguntas, então começa a ter toda aquela troca que eu imaginei. Então a gente conseguiu desenvolver a nossa horta ao longo desse período, diferente do que a gente tinha planejado, mas a gente conseguiu, e estamos ansiosos pelo momento de colocar a mão na terra, assim que acabar o distanciamento social. Até lá, a gente continua pelas redes sociais. Então, eu queria agradecer muitíssimo poder participar desse projeto de extensão do CEDES, que eu adoro, com essas pessoas sempre entusiasmadas e afetuosas, com as quais eu adoro estar também. E vamos embora, eu quero que os nossos alunos curtam cada vez mais os nossos projetos de extensão. É isso, obrigada. Obrigada, Eliana. Vou chamar então agora a professora Érica Caramache, por favor. Então, meu nome é Érica Caramache, sou professora do Departamento de Ecologia do Instituto de Biologia e estou no CEDES também desde 2004. Então, é um prazer enorme estar nesse grupo de extensão. É de fato um grupo pioneiro, um grupo de desafios, tem hora que é bastante difícil, tem hora que é muito compensador e gratificante, mas enfim, estamos indo. Eu estou responsável por ACE no Polo de Volta Redonda, são 56 alunos e tenho o prazer de dizer que estão todos engajados, né? Quando começando do começo, a gente eu tinha feito já uma visita ao polo, tinha feito contato com a Secretaria de Meio Ambiente, porque a ideia era fazer um evento na Semana de Meio Ambiente, chamando as escolas para um evento dentro do polo. Então, os projetos teriam, assim, um cunho ambiental. Houve a união presencial dos alunos com a mediadora presencial,
e eles escolheram as atividades. A gente propôs várias atividades, eles se dividiram em grupos, escolheram as atividades, estava assim, uma coisa bastante animada, né? E aí começou a pandemia, o problema da pandemia, o isolamento, a quarentena, parou tudo, e não tinha mais evento, né? Então, nessa situação de não ter mais evento, houve um momento de pânico para todo mundo, mas depois a gente pensou em como adaptar, né, aquelas atividades que seriam para o evento para uma outra modalidade. E aí foi feita uma busca dos alunos, porque eles também dispersaram bastante, mas por e-mail pessoal, a gente conseguiu reuni-los novamente e reagrupar dentro de atividades adaptadas ou novas atividades, né? Com tempos de intervalo para eles prepararem tarefas, apresentarem em fórum, a gente discutia, e depois tinha reuniões virtuais para cada grupo. Então, eram grupos de 3 a 5 alunos, com um coordenador dentre eles, e eles tiveram várias etapas. A primeira da pesquisa, a segunda a primeira de estabelecer o material, a segunda de escolher o material, a segunda de preparar conteúdo, e agora eles estão na atividade 3, que é a divulgação do conteúdo no seu qual é o produto que a gente teve. Então, os temas foram bem variados, aqueles mais baseados na modalidade ambiental, que foram justamente a proposta de uma trilha ecológica, né, que seria um projeto, rio e poluição, que seria o cenário das cidades ribeirinhas, por que não desmatar, ou demonstrando isso com caixas de erosão, peixes do Rio Paraíba, conhecer para valorizar, que seria uma cartilha, características de espécies ameaçadas de extinção na região de Volta Redonda, que seriam folhetos virtuais. Esses produtos, eles mesmos que foram escolhendo e que a gente ia discutindo ao longo do trabalho. Um outro projetinho que é Desmascarando a Fofura das Espécies Invasoras, que é um jogo. Desmistificando a Má Fama dos Gambás, que é outro jogo. Utilizando fantoches para falar de reciclagem. Zoonose, doenças endêmicas, o que aprendemos com elas, e eles focalizaram a dengue, primeiro queria fazer uma coisa muito ampla, depois fecharam na dengue, que acharam que está sendo subestimada no período da pandemia. Uma mão lava a outra, que é um projeto com análise microbiológica, e aí eu depois preciso pedir socorro para propor para os colegas avaliarem, porque eles pretendem, eles estão propondo como um projeto a ser feito com uma entidade de Volta Redonda para preparar placas de Petri para levar para as escolas, testando crianças que lavam as mãos, crianças que não lavam as mãos e o crescimento bacteriano nas placas. Isso na prática, na feirinha de meio ambiente, mas vai ser feito mesmo depois, como um projeto com uma instituição que tope ajudar com as placas, né? E, por último, esses dois são os mais desconfortáveis para mim, digamos assim, que seria esse da mão lavar a outra, que entra numa área que eu não domino, né? E a horta orgânica em casa. É um grupo que já vinha trabalhando com horta orgânica, fizeram cursos na Embrapa e estão propondo fazer a horta orgânica em casa, e neste momento vai ser através de um manual e vídeo e tudo. Depois eu vou pedir socorro a Eliana para ver se faz sentido o que eles estão organizando.
Então, na prática, em termos de, agora nessa fase já dos produtos, né, vai haver 2 projetos, na verdade, 2 projetos envolvem acordos de cooperação. Então, um é com o ICMBio, ele já está em andamento, que seria para essa questão das trilhas ecológicas, foi muito bem visto pelo ICMBio. 2 jogos, né, com os respectivos manuais de jogos, que é o que eles estão apresentando. De história para o teatro de fantoches, manual com vários tipos de caixas de erosão, 2 pôsteres, né, uma cartilha e um vídeo e manual, que seria esse da horta. O que eu achei muito bacana é que houve um engajamento progressivo. Em alguns momentos os meninos estavam meio desorientados, eu também, né? A nossa mediadora presencial também, as nossas mediadoras à distância, mas houve no fim uma comunhão de todo mundo e a coisa está funcionando muito bem. O que eu vou jogar para a nossa discussão depois é o que vocês estão achando, que para mim isso foi uma novidade, é o fato que a gente está lidando com meninos que vão do 2º período ao 10º. Então, há uma variação muito grande de bagagem entre eles, né? Eu queria saber como é que vocês estão lidando com isso, porque em esses momentos há um desnivelamento grande na participação que eles podem dar, né? E o outro lado é que foi extremamente gratificante, o país que está aqui presente, à distância, e a minha mediadora presencial também, que está aprendendo junto comigo e vestiu a camisa total, a Késia, né? E é isso, e a receptividade dos alunos. Está sendo um prazer e um grande aprendizado esta experiência. Estou devolvendo a palavra, Ana Paula. Muito obrigada, Érica, muito obrigada. Eu passo então a palavra para a professora Margarete, para contar um pouquinho da experiência dela. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que prazer, um grande prazer e uma grande honra também estar aqui com todo mundo, né, meus colegas, minha coordenadora de curso, minha ex-coordenadora de curso, minha coordenadora de disciplina, meu tutor presencial, alunos, né, como é o seu nome? É Gabriel, né? Gabriel, Vanessa, a Laís, o Jefferson aqui, é realmente muito bom estar com todo mundo aqui, e eu vou contar um pouquinho aí de como é que foi esse começo, né, até a gente chegar aqui onde está. O meu nome é Margarete, eu sou do Instituto de Biologia também, e eu estou no Polo de Duque de Caxias, né, eu estou organizando, trabalhando junto, aprendendo junto com o pessoal do Polo de Duque de Caxias, e o nosso projeto chama Interação Universidade-Escola em um processo baseado na aprendizagem, e aí especificamente em Duque de Caxias, né. Como é que começou isso? Começou numa visita que eu fiz ao Polo de Duque de Caxias, numa exposição que eles fizeram dentro de uma disciplina, e aí já estava aquela conversa toda, né, sobre a extensão, como é que vai ser feito, como é que vai cumprir aquela carga horária, e os alunos muito ansiosos, né, e aí comecei a conversar muito com os alunos, com os mediadores presenciais lá, né, e com o diretor do Polo também, o professor Marcos, e aí naquela conversa a gente pensou, né, da atuação dele junto com as instituições de ensino, mais da educação básica, que tem ali por perto também. Foi aí que eu cheguei para conversar um pouco mais com a professora Glay, e a gente conversou dessa possibilidade de coordenar a extensão dentro de um polo para atender essa necessidade e gerar essa oportunidade, né, de aprendizado para os alunos. E é assim que nasce esse projeto, né? E o professor Marcos sugeriu o Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, que é uma escola ali bem perto, e que ele já tem interação, inclusive porque os alunos fazem suas avaliações presenciais nessa escola,
Então, ele marcou um encontro lá com o diretor, o professor Carlos Henrique, e aí eu fui uma primeira vez, conversei com o diretor, ele foi, assim, maravilhoso, o professor Marcos, diretor do polo, também foi, e aí, direto, ele chamou os professores de biologia e todos tiveram o máximo interesse, e ali a gente já começou a conversar de como que a gente podia convergir nas nossas necessidades, né, nos nossos anseios mesmo, né? O que a escola precisa, o que nossos alunos precisam, como que a universidade pode atender a todas essas necessidades, né, gerando aí oportunidade realmente de aprendizado para os nossos alunos dentro da extensão especificamente, né? E com demandas deles, né, da escola, que esse é um ponto muito importante, né, da gente realmente convergir nisso, né, de atender as demandas da escola mesmo, que a gente vai trabalhar, e ouvindo os alunos, ouvindo os mediadores presenciais, e os nossos professores da universidade, né, com o que eles podem trabalhar, com o que eles podem contribuir, né, então esse foi um processo assim, muito rico e que realmente nasceu assim dentro de uma conversa, dentro de uma negociação que foi bem bacana, né, e aí os mediadores presenciais, os mediadores à distância começam a conversar com a gente, né, a gente começa a ver como é que a gente vai fazer essas atividades, né, ouvindo os professores lá, pensando quais vão ser as atividades, e aí pronto, tudo muda de repente, né. A primeira reunião marcada para o dia 17, se não me engano, o Jefferson está aí, depois ele pode me corrigir se eu estiver errada, a primeira reunião marcada para o dia 17 com os alunos, bacana, só que dia 16 começa a quarentena e não tivemos sequer a primeira reunião com os alunos no CEDERJ. Muito bem. Vamos refazer o nosso caminho, né? Vamos repensar, né, como é que a gente vai tentar ainda adequar as possibilidades que a gente tem de trabalho, né? E aí foi que a gente teve uns 15 dias, que foram os 15 dias de suspensão das atividades no CEDERJ, que a gente teve para conversar muito, para repensar como que a gente pode, né, retomar esse trabalho com essa nova realidade, né, essa realidade virtual, né, e daí, então, a gente pensou em, vamos fazer atividade de instrumentalização, já que ainda não pode fazer uma atuação mais direta nas escolas, né, vamos tentar com que esse período a gente possa fazer um aprendizado de metodologias, de recursos que os alunos possam usar em outros momentos, né, inclusive e durante essa atividade mais virtual mesmo, para atender aos objetivos do projeto, que é a contribuição aí, né, com atividades de divulgação científica. Então, foi isso que a gente veio fazendo, né, depois que a gente retomou as atividades do período letivo normal aí do CEDERJ, e basicamente aprendendo sobre os recursos educacionais abertos, né, particularmente os virtuais mesmo, né, aprendendo sobre divulgação científica e treinando a divulgação científica em redes sociais, que era o possível nesse momento, né. E todas essas atividades a gente foi desenvolvendo dentro do Moodle, né, que é o AVA que a gente usa no CEDERJ, com uma participação grande, e, assim, da minha parte, eu confesso que, apesar do susto grande inicial, né, é difícil, né, é difícil para todo mundo ver, de repente, um projeto, alguma coisa que você planejou e de repente, assim, em 15 dias você tem que mudar tudo e reconstruindo como dá, né? Mas eu confesso que eu estou satisfeita com o resultado, a participação tem sido boa, o tutor presencial, por acaso, tem o Jefferson aqui, maravilhoso, e que vai poder contar um pouquinho para vocês também, desse lado, né, da atuação dele, junto aos alunos, e a Vanessa, uma aluna também que está aí, né, mas
visão deles, né? Mas a gente tem seguido nesse trabalho e tem aprendido muito. Eu acho que eu tenho aprendido mais do que eles, certamente. Assim. Mas é isso, assim, investindo na instrumentalização para atuação atualmente, né? Nas redes sociais, mas a gente está aprendendo muita metodologia para trabalhar, né? Eu acho que esse tem sido um aprendizado comum a todos nós, né? Mas é isso. Na luta, enfrentando aí os desafios e aprendendo sempre. É isso, obrigada. Obrigada, Margarete. E agora, então, eu passo a palavra para a professora Maria Lúcia Bianconi fazer suas considerações. Por favor, professora. Então, vou me apresentar também. Eu sou a professora Maria Lúcia Bianconi, do Instituto de Bioquímica Médica, Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demez, não posso deixar de falar o nome completo, da UFRJ, e eu coordeno um projeto de extensão que já tem muitos anos, provavelmente uns 20 anos agora, ou um pouco mais, que é Divulgação Científica, Ciência para Todos. Nosso grupo sempre trabalhou com a ciência, a divulgação científica para vários públicos, né? E foi proposto agora para o CEDERJ, que eu fui convidada para coordenar a ação de extensão de Campo Grande. Eu ofereci o projeto completo, que tem desde trabalho com crianças, com jovens, adultos, com alunos surdos e alunos cegos, e eu acho que isso foi bastante atrativo para o aluno do CEDERJ. Alunos compreendessem o que seria feito. Eu comecei com atividades teóricas e agora a gente já tem, por exemplo, nós fizemos uma votação do nome do que vai representar o projeto nas mídias sociais. Eu precisava de um nome do projeto para os alunos, né, que eles pudessem usar, e que não comprometesse o meu, quer dizer, não poderia, o meu não pode ser só de Campo Grande, ele continua na UFRJ, né? Ele é um projeto grande, né? E nós conseguimos fizemos uma eleição do nome do projeto, vai chamar Divulga Bio, aí tem a sigla de Campo Grande, que eu achei muito bom. O logotipo está sendo escolhido também, desenhado pelos alunos, e eles já estão começando a preparar as publicações para a gente iniciar com Instagram e Facebook. Então, todas as atividades estão sendo, infelizmente, à distância, porque não tinha condições da gente fazer nada presencial. Mas a ideia inicial era incluir as escolas do entorno do polo, né, na nossa divulgação, e mais ou menos está livre, quer dizer, dentro daquilo que está sendo proposto, algum aluno pode resolver, alguns alunos podem resolver ir para um lado de um tipo de público, ou é criança, ou adolescente, ou adulto, não importa, porque é para todos, né, no caso, não tem uma ficção, uma única faixa etária, né. Então, o que tem acontecido é isso, a gente está preparando material para finalizar o período com a primeira publicação, né, e o que eu tenho feito também, eu tenho dado algumas videotutorias para falar sobre modelos de divulgação científica, ensinar a fazer um vídeo, ensinar a trabalhar com áudio, porque eles se interessaram bastante pelo nosso projeto de vídeos educativos e de divulgação científica. Eu tenho 39 alunos inscritos e não são todos de Campo Grande, tem alguns alunos de outros polos, e eu acho que chama a atenção desses alunos de outros polos, chamou a atenção o fato de estarmos trabalhando com inclusão
social de alunos, né, com algum tipo de... Não, a gente não chama de deficiência, como um tipo de diferença, que seria a surdez, a cegueira, coisa assim. Tive uma aluna, assim, muito inteligente no CEDES de biologia, que era cega, e ela que incentivou também esse pedaço do projeto. Eu acho que eu tenho tido um bom contato com os alunos, estou gostando muito de trabalhar com eles, e realmente tenho um apoio muito bom da nossa mediadora presencial. Eu acho que é isso que eu tenho para apresentar, tá bom? Por enquanto, tudo à distância, então mídias sociais são o nosso braço direito agora, né, para divulgação, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Lúcia. Na sequência, então, eu peço para o professor Maulori contar um pouquinho da experiência dele. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde para todos. Uma satisfação inenarrável, vocês não imaginam, ver essa empolgação toda. Empolgação essa, que eu vou começar usando as palavras finais da professora Margareta, porque parece que aquela primeira reunião, aquela reunião mágica, que fez brotar em todo mundo essa ansiedade pela atividade de extensão do SEDES, foi com a apresentação da professora Margarete, onde eu estava presente, e dentre aquelas pessoas presentes estavam os diretores dos polos. E sobre a ação da professora Glay, coordenadora, chefe, tutora, e, acima de tudo, coordenadora mor, fez com que surgisse um vínculo professor-polo. E eu ganhei, ou fui escolhido, o polo de Angra dos Reis. Bom, em suma, para o projeto de extensão, o professor Maulori Cabral, do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, preparou o que já estava preparado, algo da atividade de extensão, que é registrada na PR5, e que tem como definição de nome divulgação das bases microbiológicas e virológicas para a cidadania. Divulgação das bases microbiológicas e virológicas para a cidadania. Ou seja, como induzir nas pessoas atitudes de civilidade ou de cidadania, usando os princípios da microbiologia e da virologia. Ora, micróbio não dá para ver, mas é um bom argumento. Em suma, vírus, pior ainda, mas nós ganhamos uma facilidade onde todo mundo teve que aprender virologia com a pandemia da Covid-19. Bom, em suma, montamos uma estratégia onde as bases microbiológicas e virológicas para a cidadania fossem utilizadas de uma maneira crescente, ou seja, o grupo de estudantes, de 5 estudantes ou de 10 estudantes, dependendo do começo, seriam treinados a fazer coisas simples. A primeira pergunta é: você gosta de micróbios? Olha que chique! Gostar de micróbios é gostar de micróbios. A primeira resposta, que parece que sai de dentro do âmago das pessoas, é nojo. Aí você oferece um Yakult ou um chamito. Sabe o que é isso? Todo mundo quer. Pronto, já começou a desmistificação. Bom, então, a ideia era essa. E mostrar que os micróbios estão em todos os lugares. Mostrar como? Professora, mostrando com a placa de Petri, meio de cultura. Então, o que a gente faz para eles, os alunos? Eles tinham que pegar a placa de Petri, com um meio de cultura muito especial para permitir o crescimento dos mais diferentes tipos de micróbios, de acordo com a exigência nutricional deles, e eles pegam a placa e, pasmem,
eles saem correndo pelos polos. Correndo. Para pegar micróbio e ver quem pega mais. Mas é tudo invisível. Mas no dia seguinte, a placa está cheia de colônias. E estando cheia de colônias, você começa a ver que teve gente que pegou mais e teve gente que pegou menos. Pegou sem ver. Então, micróbios você não vê. E aí, o primeiro grupo de alunos treinados cada um treinaria 5. E nós faríamos um grupo crescente de alunos envolvidos. 5, 10, 5, 25, 125 ou até 625. Ou então começar com 10, fazer 50 e depois 250. Essa era a ideia. Mas, tchan! Chegou a pandemia. E quando estava tudo pronto, preparando o material para fazer o primeiro treinamento dos alunos, lá em Angra dos Reis, furou tudo e tivemos que reorganizar, readaptar e chegar a um novo modelo, um modelo agora completamente remoto, e como estimular as pessoas a fazerem uso de atitudes e divulgação das bases microbiológicas e virológicas no âmbito da extensão. Bom, então, o que nós fizemos? Nós temos a tutora presencial, a mediadora Ana Paula, excelente, pontos para ela, nota 10 por uma atividade exercida dentro do polo, e a Paula, junto com os alunos, nós fizemos uma primeira reunião online e decidimos que a atividade vai ter as 60 horas previstas, mas divididas em 4 atividades. E a primeira é ela. Vamos dizer para as pessoas que micróbios são agentes do bem. E para aprender que micróbios são agentes do bem, os alunos tinham que fazer um artigo dizendo que os micróbios fazem bem à saúde. Nós dependemos deles. E os micróbios usados para isso fale sobre os lactobacilos. Bom, para quem todo mundo de vocês sabe, os lactobacilos são os nossos primeiros micróbios com os quais a gente entra em contato. Nasceu o mamífero, vai mamar, já absorve os lactobacilos. E sem esses lactobacilos, as células do trato intestinal não fabricam muco. Então, elas precisam encontrar o lactobacilo para fazer o muco. Só assim elas aprendem. Ou seja, micróbio ensina a célula eucariótica a funcionar. Essa é a ideia. E os lactobacilos podem fazer centenas de produtos lácteos derivados que você usa e que a humanidade tem experiência máxima. Então, fale sobre os usos que são aplicados aos lactobacilos de diferentes culturas. E esses alunos mergulharam nisso e cada um terminou fazendo o seu pôster, como se fosse apresentação num congresso. Ganharam 15 horas quem fez com esmero. Quem não fez com esmero ganhava menos. Então, vem a segunda atividade. Vamos esclarecer as pessoas, na época do da Covid-19, como fazer com que as pessoas saiam desse mar de desinformações e passem a ter informações prudentes dentro de alunos que decifraram aquele conteúdo que aparece na mídia, que a maioria deles tem uma linguajar que não tem nada a ver com o âmbito da virologia. E foi assim feito. E os alunos mergulharam, fizeram cada pôster, gente, vocês imaginam, pronto para congresso. E quando terminou a segunda etapa, a terceira etapa agora nós temos Covid-19, mas tem Zika, chikungunya, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, ou seja, nós temos 6 viroses circulando como forma endêmica dentro do território nacional e que a gente não consegue consertar essas doenças porque não existe a concepção básica das atitudes de civilidade. Ou seja, eu não quero para mim o que eu não quero para os outros. E se eu não quero para os outros, fazer com que eles não peguem dengue, não peguem chikungunya. Aliás, alguém de vocês já pegou chikungunya? Não. Alguém? Ninguém? Que maravilha!
rezem. Ainda está doendo? Muito bem. Então, a gente tem a chance de ser contaminado por essas viroses simplesmente porque tem gente ao nosso redor que cria mosquito em casa. Então, vamos estimular as pessoas a compreenderem que a chance de ter a infecção por dengue 1, 2, 3 ou 4, chikungunya ou zika, depende da presença dos mosquitos. Então, eles foram estudar a entomologia, aplicada à virologia. Aí entraram nos seres holometábolos. E aí fizeram um sucesso e terminaram também, cada um agora, com um vídeo, preparando, saber como fazer a ação para conscientizar as pessoas de que você pode fazer o combate aos mosquitos buscando a erradicação. Porque o Brasil é campeão em fazer a erradicação do Aedes aegypti na época do Oswaldo Cruz. E nós desaprendemos. Bom, e para quem não fez a atividade completa, ainda tem a chance de completar a carga horária com mais esmero e completar as 60 horas. Ou seja, você prepara uma aula como se fosse dar para os alunos de ensino médio e faz uma apresentação em PowerPoint. E em 5 minutos ou 10 minutos você grava essa apresentação. E isso está acontecendo e vai terminar na próxima semana. E assim eu termino minha apresentação. Obrigada, Mallory. A gente estava aqui no chat, todo mundo contando quem é que pegou o quê, quem é que teve o quê. E passo a palavra, então, para a professora Maria Tereza Sete, para contar um pouco sobre a sua experiência com extensão universitária. Por favor, professora. Oi, gente, boa tarde. A minha experiência não é tão ampla assim, né? Mas, enfim, a gente vai se envolvendo, vai se misturando, cada vez aprendendo mais. Eu estou nesse grupo, no começo eu tentei entender bem, né, Déia, o que eu estava recebendo os e-mails do grupo, porque eu não trabalho com ensino à distância. A extensão que eu faço é para os alunos lá do nosso curso presencial de biologia. Já atendi aluno da microbiologia, né, que fez extensão comigo, já teve aluno acho que de artes, não sei. Mas, enfim, sempre trabalhei no presencial. E trabalhei sempre com a região de Paraty-Angra. E isso tem um histórico da minha vivência lá na região de pesquisa, de mergulho, de conhecer muito barqueiro e gente do boteco, enfim. Achei que tinha que fazer um retorno para eles saberem o que eu fazia lá, né? Além de estar passeando. Então, esse projeto de extensão, ele começou em 2016, e ele se adequa a cada semestre, ele se adequa a diferentes situações, número de alunos que procuram, o apoio que eu tenho da empresa eletronuclear. Então, dificilmente um semestre é igual ao outro. Como eu apanhei muito no semestre passado, que foi o ano passado inteiro, a gente montou uma feira de ciências num CIE lá da região. Só que essa feira de ciências, quem fez foram os alunos do ensino fundamental médio. Então, nós preparamos os nossos alunos da biologia, os nossos alunos da biologia prepararem os alunos do colégio para eles montarem e executarem os estandes. Isso deu um monte de dor de cabeça, deu uma trabalheira danada. No final deu certo, eu fiquei satisfeita, mas eu falei, não, semestre que vem eu vou pegar mais devagar. Então, eu estava programado para esse semestre apenas a participação nossa, né, da UFRJ, de uma maneira maior, mais abrangente, de uma feira de ciências que a Eletronuclear já faz há anos, na Semana do Meio Ambiente. Chama-se Semana Eletronuclear do Meio Ambiente. Então, a gente vem participando dessa feira desde 2016, porém, eu decidi ampliar, né, essas atividades. Então, a minha proposta foi que os nossos alunos, durante a semana inteira, e não apenas no final de semana, fossem para a região atuar dentro das escolas da região.
os alunos fariam atividades práticas e tinha um rol de palestras escolhidas a dedo, com questões que estão vinculadas diretamente à reunião. O professor Mallory ia dar uma palestra no teatro lá da Eletronuclear, a gente tinha vários convidados para fazer as palestras. Bom, enfim, também a mesma coisa, os alunos já haviam sido selecionados, já estavam com os temas decididos, nós tínhamos 4 temas básicos, que seriam plantas úteis, falando de punks e medicinais da região. A gente tem muitas herveiras na região. Nós tínhamos os mosquitos, nós tínhamos as aves, tem uma riqueza muito grande lá, inclusive espécies endêmicas com problema de extinção. E nós tínhamos morcegos, né? Na onda aí, o morcego entrou, foi escolhido antes da história da pandemia, e depois o morcego virou o tema principal. Bom, enfim, e estavam todos os grupos já trabalhando, né, presencialmente, pensando o que ia fazer, o que não ia fazer, em termos de prática. Sempre exijo deles atividade prática, dos alunos nossos daqui. Surgiu a pandemia, eu falei, bom, vamos continuar trabalhando, vocês vão preparar a atividade prática, quando a pandemia passar, a gente aplica, mesmo que não seja durante a Semana do Meio Ambiente. E assim aconteceu, a Eletronuclear suspendeu a Semana do Meio Ambiente, e os alunos continuaram trabalhando, meio uma semana mais motivados, outras semanas menos, até que um biólogo lá da Eletronuclear, que foi nosso aluno, e é empolgadíssimo, ele falou, vou fazer a SEMA virtual. Eu falei, opa, estou dentro, não sei como, nem como, mas estou dentro da SEMA virtual. 15 dias para entregar o material. Gente, os meninos realmente foram fantásticos. Então, atores que ajudaram, e saiu de produto um conjunto de atividades para os temas que a gente achou que poderiam ser feitos. Então, a gente tinha um tema que era qualidade do rio, cadeia trófica e floração de algas em rios poluídos, que é o caso do rio lá no Cabo. Essa atividade a gente cortou, porque dificilmente a gente conseguiria fazer alguma coisa, porque depende de microscópio. Não tive a iniciativa brilhante do professor Mallory, que mesmo com as bactérias e vírus microscópicos conseguiu, né, pensar em atividade. Não tivemos essa iniciativa, então cortamos, e aí trabalhamos com os 4 temas que falei. Então, 2 temas foram trabalhados por iniciativa dos alunos com o BuzzFeed, que é um formulário tipo Google Form, né? E esses não foram o que tiveram participação dos alunos do Polo de Angra. Então, a gente teve uma coincidência muito grande, porque quando eu fiz essa feira lá em Mambucaba, foi uma questão de paixão mútua, né? Eu com a Ana Paula e a Ana Paula comigo, né? A Ana Paula da aula nesse CIEP, e realmente a feira aconteceu pela ajuda da Ana Paula e realmente pelo brilhantismo dela. E aí ela falou, professora, tudo que a senhora fizer na região eu quero fazer junto. Aí, na pandemia, eu pensei, Ana Paula, vamos trabalhar com aves, você quer? Quero. Então, o grupo lá de Angra, ela já regimentou, né, 7 alunos, e eles trabalharam com aves, junto com um ex-aluno nosso, que é o Bernardo, que está fazendo pós-graduação agora, com a questão de turismo, preservação lá na Uniri. E eles, então, junto comigo e esses alunos, prepararam um vídeo cuja mensagem principal é: solte o seu passarinho, ele é muito mais feliz e ele precisa estar solto para manter a diversidade do local. Porque realmente aquilo ali é uma região que o pessoal pega muito passarinho para vender aqui no Rio de Janeiro. Então, eles montaram um vídeo em que eles ensinavam a fazer um poleiro para você botar na frente da sua casa e você vê o passarinho que vai comer solto, não precisa de gaiola. E os alunos, então, do Polo de Angra, eles se envolveram, filmaram, refilmaram,
e deu tempo, ou seja, nós oferecemos essas atividades junto com outras atividades que a Eletronuclear botou na página da empresa durante a Semana do Meio Ambiente. Então, ficou assim para um público restrito, para poder acessar essas atividades. Depois disso, a gente conseguiu, da Eletronuclear, passar esse link das atividades para as escolas da região, que normalmente participam da feira quando ela é presencial. A Eletro chama as escolas da ônibus, então eles passaram, eu não sei ainda quantas escolas receberam essas atividades, e infelizmente a gente não tem ainda uma avaliação dessas atividades, porque desde que eu comecei o projeto, a gente se preocupa muito em fazer um feedback e fazer uma avaliação, quantos participaram, o que acharam, e a gente não conseguiu fechar isso ainda. Tá? Então, eu não posso dizer, por exemplo, quantas pessoas acessaram o vídeo, quantas gostaram e quantas não gostaram, né? Mas os alunos de Angra, pelo que eu soube de depoimento por Ana Paula, os alunos, né, lá do Polo, eles gostaram muito, né? Gostaram muito dessa perspectiva, né, deles se sentirem úteis em prol de uma questão ambiental ali da região. Então, essa foi minha experiência, né? Uma experiência de coincidência muito feliz, né? A gente poder fazer, quer dizer, eu fiz uma atividade de extensão remota, que eu não estava acostumada, e acabei me envolvendo com o polo de Angra dos Reis. É isso. Bem, obrigada, Sete. Eu vou passar a palavra, então, agora para os mediadores, começando pela Laís, que é a nossa mediadora à distância, uma das mediadoras à distância que estão aí, né, auxiliando na disciplina como um todo. Por favor, Laís. Boa tarde, gente. Eu sou a Laís, eu estou aqui representando os mediadores à distância, né? Somos 3. Eu, Marina e Marcelo. Todos com uma vasta experiência na área de educação, somos doutorandos e assim, nesse desafio com a ideia de instruir melhor, né, o que seria esse RCS, como a gente conseguir acessar tanto os alunos como os próprios mediadores presenciais, os coordenadores, né, nessas dificuldades de implementação. Então, inicialmente, a gente teve um desafio muito grande, né, como a Deia falou, de inscrição, assim, então a gente trabalhou muito para fazer com que os alunos, eles realmente se inscrevessem, não desistissem com essa coisa da plataforma, né, era um site diferente do que eles estavam acostumados a se inscrever, né, em disciplina e tal. Então, a gente, a princípio, desafio. E aí, depois, os desafios também foram conseguir fazer com que eles entendessem as especificidades, né, entendendo que a RCS, a atividade com classe de extensão é um RCS contínuo e não disciplina, né, como qualquer outro, como a Deia falou. Então, a gente, nesse desafio, assim, né, a gente foi construindo muitos materiais, documentos e tutoriais que explicassem como era esse funcionamento, e a partir das dúvidas que iam surgindo, não só deles, mas dos próprios mediadores presenciais e alguns coordenadores, a gente foi organizando melhor a própria plataforma, que a gente entende, inclusive, que assim, a gente vê que é tão específico a CE que talvez a própria ela não atenda exatamente essas necessidades que a gente tem, né? Então, a gente vai tentando adaptar de todas as formas e a gente trabalha em conjunto, assim, para isso, arduamente, assim, toda semana a gente se dedica a isso. A gente trabalha muito em conjunto, né, nós 3, mas também a gente decidiu se dividir por entender que cada polo tem uma ação, né, demandas muito específicas, e era um pouco uso eles não terem um mediador à distância referência, né, que eles pudessem solicitar diretamente. Então, a gente dividiu,
o Marcelo ficou com Angra dos Reis e Nova Iguaçu, a Marina com Campo Grande e Duque de Caxias, e eu fiquei com Três Rios, Piraí e Volta Redonda. E essa divisão também levou em consideração a quantidade de alunos, né, para não ficar assim, né, todo mundo concentra do trabalho de forma tranquila. Hoje em dia a gente auxilia, assim, né, tanto os mediadores presenciais quanto os alunos, né, na plataforma, ajudando a elaborar atividades, quanto colocando na plataforma, né, entendendo esse momento também muito específico que a gente está vivenciando, né. A gente teve também alguns ruídos, assim, acho que um pouco conceituais, como disse a Deia, assim, do que seria estar à distância. Então, em algum momento foi difícil a gente identificar o que era o papel do mediador presencial, o que é o papel do mediador à distância, assim, né, todo mundo se adaptando, mas a gente espera que isso passe também, aí eu acho que vai ser inclusive uma nova descoberta, né, de como a gente vai atuar, a gente ainda não viveu isso de fato, né, essa extensão para fora, a gente passou a fazer tudo logo à distância, e aí vai ser um novo desafio, mas a gente está aí super disposto, disponível para ajudar, e aprendendo muito, né, porque os desafios a gente aprendeu muito, entendeu muitos processos internos, foi muito legal. E enfim, né, assim, quero agradecer, estou aqui realmente falando, como eu falei, a gente muito em conjunto, assim, como mediadores à distância, e aí eu estou aqui falando uma coisa que também foi conversada entre nós, assim, para eu poder passar para vocês, e a gente valoriza muito isso, assim, esse trabalho dessa forma, e eu acho que é um pouco isso, assim, sinta também. Obrigada. Obrigada, Laís. Eu vou pedir, então, para o Jefferson falar um pouquinho, que ele é um mediador presencial do Polo de Duque de Caxias. Então, por favor, Jefferson. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, para participar dessa live, né, todos os professores, coordenadores, mediador à distância e também os alunos. Eu comecei também no ensino à distância, já tem 2 anos, né, esse é o meu 2º ano trabalhando como mediador no CEDERJ, né, no primeiro ano eu trabalhei com outras 2 disciplinas, né, até com a Cláudia Russo, né, que foi a disciplina de DSV, e também uma outra disciplina que era instrumentação para o ensino de ciências. Esse ano, né, me convidaram, né, lá no Polo para participar desse projeto de extensão, nessa disciplina, que na verdade eu me achei, né, eu também sou professor da rede pública, e inclusive tem uma das escolas, né, que eu tinha até comentado com a Margarete, seria interessante aplicar esse projeto lá na escola, porque a escola também é um dos lugares onde que é realizado as avaliações dos alunos, e a gente conta hoje mais ou menos com quase 60 alunos, né, lá participando da ação, né, em Duque de Caxias. Temos alunos de outros polos, e também temos um aluno do presencial, né, que é uma outra dificuldade, porque ela não tem acesso, né, à plataforma para participar das atividades. Então, para isso, antes mesmo da pandemia, eu já tinha feito pequenas reuniões com os alunos, né, durante a minha tutoria nos sábados. Então, a gente primeiro fez a criação do grupo do WhatsApp, né, para manter um contato maior, uma interação maior, né, comigo e com eles. Porque pela plataforma, né, às vezes a gente demora um pouco mais a responder, pelo WhatsApp, né, eu tenho uma disponibilidade melhor, né, então às vezes posso estar andando em algum lugar, ou sei lá, descansando, mas eu estou ali com o WhatsApp, né, e tentando responder os alunos. Depois que a gente criou o grupo do WhatsApp, surgiu a ideia de a gente criar um logo para o grupo, né, para o projeto do Duque de Caxias. Então, os alunos sugeriram, né, alguns tipos de logo. A gente também fez uma votação lá por meio do grupo do WhatsApp, né, e decidimos qual o logo que a gente ia usar. Depois disso, a gente também criou, em Duque de Caxias, páginas, né, para divulgação. Isso antes mesmo da pandemia, né, parece que já estava prevendo. Então, a gente criou uma página do Instagram e uma página do Facebook, né, para a gente fazer a divulgação mesmo, né, da atividade de extensão ali no Polo de Duque de Caxias. Então, com o início da pandemia, né, a gente demorou um pouquinho para a gente reformular, né, que tipo de recurso a gente ia utilizar, né, eu fiquei esperando também a própria coordenação, né, de extensão, depois a própria professora Margarete, né, para verificar que tipo de atividade,
né, a gente ia desenvolver. E uma das primeiras atividades foi exatamente falar sobre a pandemia, né? Falar sobre o coronavírus. Então, como que é uma atividade assim, de extensão, a professora decidiu criar uma atividade para produzir materiais de divulgação. Então, a gente casou muito bem essa atividade. Podemos, né, os alunos fizeram vídeos, fizeram imagens, panfletos, né? Os alunos tiveram que divulgar esses materiais para produzir os materiais para a divulgação, onde a gente postou tanto no Instagram quanto também no Facebook. Teve gente também que postou também nas redes sociais. Depois, outra atividade que me chamou muita atenção, que na verdade foi os alunos que solicitaram. Eu compartilhei no grupo uma live que ia ter do Prof. Bio, né, falando sobre o ensino de investigação. Então, os alunos mandaram mensagem no grupo pedindo para poder fazer uma atividade para eles poderem participar, né, e produzir alguma coisa, né? Então, eu mandei mensagem para a Margarete. A Margarete provavelmente fez uma atividade que a gente já ia programar uma atividade para aquela semana, que ela conseguiu fazer bem rapidinho isso. E uma outra coisa que me chamou nessa disciplina, né, que os alunos estão pegando agora já amanhã, depois da primeira, segunda atividade, é que eu falei com eles, essas atividades não é igual às outras disciplinas que você envia e o pessoal dá a sua nota. A gente coloca atividade, vocês fazem atividade, se não estiver de acordo eu devolvo, vocês me mandam de novo, e eu fico assim, eu sou uma pessoa um pouco mais chata que eu fico cobrando eles. Então teve aluno que teve 5 vezes, enviou o material, né? Então a gente está começando a mostrar a questão, mas na verdade não é igual a uma outra disciplina qualquer, né? Que tem aquele formato, característica básica, mas é uma coisa assim, bem diferenciada, né? E só para, né, eu também estou, né, ainda vou ter que trabalhar também. Aí eu queria só agradecer a vocês também pelo convite, tá? Qualquer coisa vocês podem me perguntar aí depois no final. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, Jefferson. E, enfim, é sempre muito bom ouvir a experiência de todo mundo e, enfim, é bom, né, saber que todo mundo teve que pensar e sair um pouco de tudo que a gente tinha imaginado e aprender coisas novas e os alunos puxarem muitas vezes a gente também a aprender coisas novas. Então, vira e mexe, vem um e fala de uma rede social que a gente nunca ouviu falar e, nossa, isso existe, aí a gente vai lá ver e existe. Então, é muito importante isso, né? A gente começa por ordem analfabética para ser primeiras damas. Então, por favor, Vanessa, conte um pouquinho para a gente da experiência. Oi, gente, eu sou a Vanessa Cristina, eu sou do Polo de Caxias, eu estou no 9º período, indo para o 10º pezinho bem rapidinho, né, e foi muito legal participar desse projeto, ainda estamos na última atividade, né, e correlacionando, né, o projeto com a forma como estamos agora, né, a forma virtual, eu percebi que dentro, né, na extensão a gente vai até o público, né, vamos até o público levar informação do que trabalhamos na universidade, nos laboratórios, dentro do nosso curso, né, e o nosso maior aliado que a gente teve nesse caos todo foi a tecnologia. Então, de que forma a gente podia chegar até a população? Pelas redes sociais, né? Então, o Instagram, o Facebook, né, facilitou bastante essa divulgação, os nossos trabalhos, e casou muito bem, né, a professora Margarete falou, né, que teve que mudar, né, e transformar todo o projeto de uma forma instrumental. E a gente tem as disciplinas de instrumentação, e isso, eu estava até falando com o professor Jefferson, que meio que uniu, e um casou com o outro direitinho, as disciplinas de instrumentação, essa nova forma da... Vocês estão me ouvindo? Tá direitinho? Então tá. Né? A nova forma de trabalhar a extensão e também é uma forma de enriquecer, né, a gente como aluno e futuro professor, as experiências quando estivermos atuando como na área, né? Até porque eu estava até falando com a professora Margarete, no início, quando a gente fez uma reunião lá no laboratório, que quando eu iniciei a licenciatura, eu fiquei com medo de ficar presa só na licenciatura.
E através desses projetos, nós, alunos, enxergamos que podemos ser professor não só em sala de aula, mas fora dela, né? E a extensão, ela ajuda dessa forma. A gente acaba sendo professor não só do aluno, mas dos pais desses alunos, dos vizinhos, do diretor, de todo o corpo escolar e a comunidade, né? Então, eu achei, né, foi tudo muito novo, né, ainda mais para a extensão, que é algo muito dinâmico, mas apesar das nossas atividades, né, como foi proposto, né, e eu achei que casou muito bem, né, até porque nós, alunos do CEDERN, já estamos acostumados com essa forma virtual e meio semipresencial, por conta das nossas aulas práticas, né. Então, ficou muito bacana e é uma forma da gente estar perto, né, da comunidade, da população, né. Eu acho que eu consegui resumir tudo o que eu pensei, né, e ficou muito legal, sabe? Eu tô um pouquinho nervosa também, mas eu acho que ficou muito, muito bacana mesmo. E foi uma experiência bem, já, assim, uma vivência e uma experiência a mais para quando eu estiver trabalhando como professora, né? Acho que é isso, gente, acho que eu consegui. Ah, perfeito, Vanessa. Não precisa ficar nervosa, não. Fique tranquila que, como diz aqui, isso é uma roda de conversa. A gente está jogando conversa fora. Mas, então, a gente passa a palavra para o Gabriel, que é aluno do curso também, para falar um pouquinho com vocês. Boa tarde, meu nome é Gabriel, né? Eu faço parte do Polo de Nova Iguaçu. Estou no 8º período, e o projeto Nossa Horta ele foi uma experiência bastante interessante para mim por alguns motivos, né? O primeiro foi a possibilidade de atuar em um projeto de extensão que abraçou a divulgação científica por meio das redes sociais, né, devido às mudanças que nós tivemos por conta da pandemia, porque a princípio a ideia não era essa, né, como a professora falou, era fazer uma horta, né, lá perto, nos entornos, né, do polo ou nas escolas. Porém, como não foi possível, nós passamos para plataformas de redes sociais, né, como é algo bastante atual, né, todo mundo está antenado nelas, no Instagram principalmente, mas a gente também tem no Facebook e no Twitter, e fazer lá um conglomerado de informações relacionadas à botânica, à jardinagem, a características agronômicas de cada método de cultivo, enfim, todos esses ramos que têm a ver com um pouco da horta, de como fazer uma horta, nós estamos incrementando lá, através de posts. Outra questão que eu achei importante nisso é que, além de você ter pessoas próximas, né, de fato o entorno ali participando do projeto, como os receptores da informação que nós estamos levando para eles, e também participantes, no caso, agora a gente tem uma amplitude maior de atuação, né, porque muitas pessoas estão conseguindo acessar pela página, né, online, e como uma vai curtindo, outra compartilhando, a gente pede para divulgar, isso vai aumentando a quantidade de pessoas que a gente pode atingir, levando mais informações. A princípio, comentários foram feitos mais pelos alunos, pela mediadora, pelos professores e tudo, e depois foi abrindo para mais algumas outras pessoas, a quais foram conhecendo por meio desses alunos que começaram a divulgar. Então, teve uma amplitude maior, né? A gente conseguiu divulgar, de fato, por meio dessas redes. Outra questão foi a parte de pesquisa, porque cada um dos alunos divididos em grupos, né, você tem grupos de hortas, X-Pets, que fala a relação dos animais com a horta, você tem das necessidades da planta, do tempo de colheita dela, tudo isso, né, cada um foi pesquisando nesse âmbito e trocando ideias entre si. A gente determinou uma lista de plantas,
Então, cada um debateu um pouco do grupo que foi colocado ali, né, que foi inserido, e a gente foi meio que pegando informações, procurando, pesquisando com a mediação da mediadora e da professora, né, supervisionando se estava certo, se aquelas informações estavam corretas, né. Então, eu achei que isso ajudou bastante na parte de pesquisa, na parte da gente aprender de fato a pesquisar, né, e saber as informações que são mais corretas. Outro fator foi a possibilidade de integrar tanto os conhecimentos biológicos, né, e de pesquisa, quanto o conhecimento em outra área de atuação, que no caso é de design, edição de imagem, né, porque para mexer no Instagram, no Facebook, a gente precisa fazer certas artes, e essas artes elas vão ser utilizadas para chamar a atenção do público, né, referente ao que a gente quer passar. E, nesse sentido, eu fiquei responsável por essas artes no início, porém, ao longo do tempo que a gente está com essa página, os alunos foram tomando mais coragem de fazer, de pegar, aprender, de trocar ideia, de perguntar como faz tal moldura, como usa tal ferramenta, que programa eu utilizo, coisas do tipo. Então, a gente acaba tanto aprendendo a parte biológica, né, informações das plantas, de técnicas e tudo, e também a parte de design, que é uma coisa que está bastante em alta, né, então acabou juntando as duas coisas. E eu acho que esse projeto está sendo bastante proveitoso para mim, porque, além disso, você tem também a questão de como é que se fala? Modificar a linguagem que a gente utiliza, né, porque os artigos eles são difíceis, e colocar ela de uma forma fácil, que vai ajudar na docência, porque eu vou conseguir transferir essa linguagem acadêmico-científica numa coisa mais simples para que os alunos possam entender, assim como a gente está fazendo com o público que acessa a nossa página. Então, foi basicamente por conta desses fatores que eu achei muito interessante, muito importante na minha graduação, participar desse projeto. Então é isso, gente. Muito obrigada, Gabriel. E o João, ele tinha feito uma pergunta bem no iniciozinho assim, da conversa, acho que enquanto o professor Mallory estava falando, que a pergunta é mais ou menos assim, que se a gente, depois que tiver uma vacina e as atividades tiverem voltado ao basicamente normal que a gente conhecia antes, como é que vocês enxergam a atividade de extensão aí dentro? Se ela vai continuar com algumas das ferramentas que a gente começou a pensar nesse período em forma de adaptação, ou se a gente vai retornar ao planejado inicial, né? Então, quem quiser comentar, acho que a princípio é uma ideia. Fala, Glay. Liga o microfone e fala, vai lá. Eu tinha até falado com o João ali no chat, que a gente não pode jogar fora toda essa experiência que a gente está ganhando à força, mas está ganhando uma experiência em outras em mídias, né, para a gente poder passar o que seja conteúdo. Por exemplo, o TCC está dando tão certo, as defesas estão dando tão certo online, que eu estou pensando em consultar o nosso NDR, depois que a gente voltar um dia ao que seja, que a gente chama de normal, eu estou pensando em consultar o nosso NDR para que a gente possa continuar defendendo online, porque a gente está com segurança com os documentos, com as atas, com os volumes finais, com a revisão da monografia,
Então, a gente cercou tudo isso. Isso foi uma experiência que a gente foi ganhando, por exemplo, como a gente já não tinha um local físico para fazer a monografia, e os meninos precisavam defender, a gente procurou se cercar de toda essa segurança, de toda essa nova maneira de fazer. Então, eu acho que algumas coisas a gente não devia simplesmente jogar fora como passou, a gente não precisa usar mais. Eu acho que vale a pena complementar com coisas que a gente aprendeu aqui, entendeu? Obrigada. Mais algum comentário, gente? Pode falar, Margarete. Então, na verdade, eu acho que, assim, que nada a gente joga fora, né? Assim, fica tudo com a gente e a gente vai adaptando um pouquinho, né? Usando aqui e acolá, dependendo das oportunidades, né? Mas pensando especificamente nessa situação da extensão, né? Eu achei muitíssimo interessante e eu acho que eu e Ideia já conversamos um pouco sobre isso, né? Essa fase que acabou sendo uma fase de aprendizado metodológico, de instrumentalização para os alunos, né? Então, assim, de repente, é legal a gente continuar mantendo uma carga horária para essa instrumentalização, né? Quanto que os alunos aprenderam, quanto que a gente disponibilizou de material, de coisas assim, simplesmente porque teve que ser virtual, né? Então, eu acho que claro que a gente pode e deve, né, entremear com atividades presenciais, é claro, né? Mas que eu acho que isso foi um ganho, né? E é isso, e a gente vai usando aqui e acolá aí, inclusive no presencial, né? Assim, que é isso. E uma coisa importante também, como a professora Margarete colocou aqui no chat, a gente ouvir também um pouquinho dos alunos, né, tanto da Vanessa quanto do Gabriel, como é que foi em relação à troca entre eles, né, durante esse período. Se foi fácil a comunicação entre eles, né, entre os próprios alunos, para que tudo fluísse de uma forma melhor, ou se ainda pode melhorar em alguma coisa. Daí eu tô vendo que você quer falar, mas espera só um instantinho que você finaliza, que daqui a pouco a gente tem que finalizar. Então deixa só os meninos falarem um pouquinho sobre essa parte da experiência de comunicação. Aí, por favor, Gabriel. Então, a troca foi, pelo menos pelos nossos grupos, foi por WhatsApp, né? Então não teve nenhuma dificuldade. Também a troca de e-mails, de informação foi bastante tranquilo. O grupo ficou focado totalmente na extensão, então não teve qualquer assunto que fosse fora disso, né? E a gente fez subgrupos para cada tema que a gente abordasse, e com a mediadora e a coordenadora todas juntas em todos os grupos, e a gente acaba tendo uma troca bastante tranquila, né? Troca de informações. E quanto à pesquisa, a fazer os textos que a gente produz e as imagens, a gente troca por meio dos aplicativos do Google Drive, né, do Docs. Então, assim, pela internet tem como fazer bastante coisa e nada impossibilitou da gente fazer essas meio que reuniões, né? Inclusive a professora Eliana marcou algumas reuniões, acho quinzenais, que eu me lembre, e a gente já teve uma delas, né, para poder juntar cada representante, cada 4 representantes do grupo, né, são cerca de 10 pessoas por grupo, aí 4 são representantes, e aí a gente passa as informações para eles depois, e, enfim, a gente se reúne para poder botar meio que os pingos nos is, né, e é isso, é praticamente isso, não teve muita dificuldade ou diferença, não.
Vanessa, sentiu do mesmo jeito? Sim, a nossa experiência com relação ao encontro, eu também não senti dificuldade, assim como o Gabriel, o professor Jefferson citou, né? A gente entrava em contato pelo WhatsApp, né? O grupo de Caxias, eu não sei os demais polos, né? Mas os demais polos. Mas o polo de Caxias, os alunos, eles são bem unidos, né? Então, quando a gente faz alguma atividade, algum projeto, a gente se une mesmo, vai na porta, ou arruma alguma outra forma de se comunicar, né? E, além da plataforma, né, a gente teve um grupo e também outras redes, que foi o Facebook, o Instagram, e o grupo estava sempre ativo, cheio de mensagens. Às vezes eu olhava, tinha 200 mensagens, aí eu, 200 mensagens, então, era muita interação, né, era muita interação, e assim, não era papo aleatório, era sempre voltado ao projeto, e sempre tinha alguma dúvida, o professor Jefferson comunicava a professora Margarete para comunicar a gente, tinha sempre uma interação. Então, como eu falei também anteriormente, né, sobre a minha experiência, como nós temos esse contato já direto com o virtual, eu acho que não foi tão difícil se adaptar, né? E então, acabou que casou tudo direitinho mesmo e deu para a gente ter esse contato, mesmo que à distância, né, presente mesmo, porque, como o professor Jefferson falou, o WhatsApp ele ajuda bastante, porque se a gente não está com um computador ou com uma internet, né, boa para acessar a plataforma, a gente consegue acessar o grupo do WhatsApp, consegue às vezes mandar um SMS, olha só, tem um trabalho, você já viu? Né? Então foi bem tranquilo. E muitas vezes o WhatsApp é liberado pela operadora, né? Então fica mais fácil. Bastante. Só finalizando, antes de passar a palavra para a professora Déia, que aí a gente tem o fechamento da nossa roda de conversa, eu acabei não falando de Piraí, que é onde eu fico na coordenação da ação, e eu acho que o que vale mais a pena destacar aqui bem brevemente é que lá todo o primeiro semestre, né, do ano, eles organizam um simpósio de biologia. E dessa vez o simpósio ele ocorreu todo remotamente. E todo mundo da extensão, uma das atividades que a gente propôs, né, dentro da ação de extensão, foi que os grupos conseguissem preparar oficinas para esse simpósio. Então, todas as oficinas do simpósio foram ofertadas pelos alunos do projeto de extensão. E foi bem legal. A média, mais ou menos, de pessoas assistindo às oficinas foi de 80, 85 pessoas. Então, a interação no chat era sempre muito grande. E foi bem legal, né? Que foi um jeito de aplicação, né, de alguma coisa que a gente tentou desenvolver nesse início de projeto de extensão, mas foi uma aplicação inicialmente remota, né, através do simpósio. Mas foi muito legal, foi muito legal. Então, eu encerro aqui a minha mediação, agradecendo a todos e passando a palavra para a professora Déia para fazer o fechamento da roda, que a gente tem aí em torno de uns 5 minutinhos por aí, tá bom? Muito obrigada, Ana Paula. Obrigada a todos. Todo mundo sabe aqui que eu sou muito emotiva, mas, assim, algumas considerações, né? Primeiro, sobre esse material que nós produzimos hoje, né? A gente tem um rico material, olhando essa gravação, como boas sugestões de tudo que ficou, de tudo que pode ser melhorado. Então, eu acho que a gente tem, assim, um trabalho antes da reunião de avaliação, fazer um levantamento de tudo que foi levantado aqui. Eu não queria citar nomes, porque eu acho que foi, assim, uma experiência muito rica. Eu aprendi muito sobre todos os outros polos e sobre o que eu mesmo tenho que corrigir nas coisas que eu estou fazendo.
Ele disse que não, ele é professor, que hoje ele aprende que não só em sala de aula, mas que os pais, os vizinhos, o corpo da escola e a comunidade. Ou seja, o Gabriel falou que não só aprendeu biologia, mas foi um pouco mais a fundo também com o designer, né? Acho que foi a Vanessa, um pouquinho confusa. Mas, de qualquer maneira, eu consigo perceber, primeiro, né, nós todos, né, e o conjunto conseguiu superar essa fase pandêmica e levar adiante a implantação da extensão. Porque a pergunta inicial é, e agora? Né? Nós temos uma relação com a comunidade com o princípio geral, né, da extensão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que nós entendemos agora também, e mais ainda, a importância do uso da plataforma e das nossas universidades públicas estarem espalhadas igualmente por todo o estado do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, estamos aqui não só verificando o que nós estamos fazendo na extensão, mas o papel que nós estamos fazendo com essa chegada da universidade nesses municípios, né? Quanto a essa coincidência feliz, né, Sete, no fundo, é isso que nós pretendemos dentro da universidade, né? Ou seja, fazer uma conexão direta, todos nós que atuamos na educação à distância somos professores do presencial e acabamos levando experiências do presencial à educação à distância e trazemos uma experiência muito rica da educação à distância dentro de sala de aula, né? Então, na verdade, essa experiência sua é uma experiência que diz para a gente, é isso mesmo, venha, professora Sete, conosco, e venham todos, né? Vanessa, muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Laís, muito obrigado, Jefferson, muito obrigado. Nós não conseguimos funcionar sem, primeiramente, vocês, nossos alunos, sem os nossos mediadores presenciais e os nossos mediadores à distância. E não em ordem, mas em relação a todos os nossos coordenadores, e a Bianconi, e o Mallory, todos nós acabamos falando que fomos sorteados, chegamos a um polo, chegamos aos polos, né? Aceitamos o desafio, saímos da nossa disciplina da educação ambiental para entrar nos polos. Eu estou percebendo que nós cumprimos essa missão. As redes sociais estão hoje conectadas com os 7 polos da UFRJ em diversas atividades distintas, de conteúdos biológicos distintos e de um aprendizado para todos nós nessas novas formas. Então, João e Margarete, que muito bem colocou, nós não voltaremos a nenhum normal. Nós temos pela frente um novo normal, e esse casamento, né, e o desafio vencido das nossas atividades, mesmo nós que já atuávamos à distância, intensificarmos essa atuação virtual, veio para ficar. Então, eu queria agradecer muito a participação de todos, a aceitação do desafio de um tempo muito pequeno, a gente resolver essas questões. Agradecer principalmente porque nós já temos o material para depois tratar da próxima avaliação. Meu jeito, um beijo no coração de todos vocês. Obrigada.